Boa noite a todos presentes. Boa noite aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nos sentimos honrados com a presença do palestrante Evaldo Santana. Evaldo Santana é presidente da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, professor acadêmico, é extremamente respeitado na sociedade espírita em geral, facilitador de grupos de estudos e um dos palestrantes mais experientes e exímio conhecedor do Espiritismo, que falará sobre o tema A Influência do Espiritismo no Progresso da Humanidade. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Evaldo Santana. Uma boa noite para todos. Nós nos sentimos muito lisonjeados, muito alegres por estar aqui com vocês, atendendo ao convite que nos foi feito, de podermos estudar um pouco sobre a proposta e a influência do Espiritismo no progresso da humanidade, ou no progresso humano. Então, é sempre importante a gente conhecer o objeto de estudo, ou o conhecimento que o Espiritismo ele oferece para cada um de nós, porque isso faz com que a gente entenda essa proposta, esse movimento, esse segmento, de uma forma mais consciente. E tendo essa consciência da característica e da importância do conhecimento espírita na nossa vida, com certeza a nossa caminhada ela passa a ser algo mais produtivo. Então é isso que nós vamos estar buscando refletir nessa noite de hoje, Então vejamos bem, para a gente começar, deixa eu ver aqui. Deu algum probleminha? Agora vai. Bom, para a gente poder compreender o primeiro ponto sobre a questão da excelência do conhecimento espírita na nossa vida, há um processo didático que tranquilamente ele nos leva a compreender as mudanças e a influência que o Espiritismo exerce no comportamento de cada um de nós. Então eu vou aproveitar muito as obras do professor Herculano Pires, para que a gente possa compreender as fases, as transformações que cada um de nós vai evidenciando em cada um de nós, a partir do momento que a gente começa a nos compenetrar do que é o Espiritismo em nossas vidas. Então, vamos tentar compreender a vida através de um processo didático, onde todos nós estamos inseridos num processo pedagógico. Ou seja, a reencarnação, ela significa, numa forma bem tangente e simples, um retorno de todos nós, enquanto seres em processo de mutação, em processo de transformação, onde a gente reencarna na Terra sucessivas e sucessivas vezes, vivendo um processo educativo intenso. Podemos compreender que estar na Terra nesse momento, buscando essa reflexão um pouco mais apurada acerca do nosso processo existencial, é ter a oportunidade de nos compenetrar, de que nós estamos vivendo temporariamente na Terra, para nos educar no campo do caráter, no campo comportamental. Então é necessário que o conhecimento espírita, ele nos leve a fazer essas reflexões, principalmente sobre as nossas tendências, principalmente sobre as nossas inclinações, as nossas limitações no campo relacional, no campo pessoal, na nossa subjetividade, porque o espírito ele volta às lides terrestres para poder realmente se compenetrar de quem ele é, para poder se compenetrar quem nós somos enquanto individualidade, que estamos fazendo um processo de construção plena. E isso nós conhecemos muito bem quando nós nos abrimos para refletir, principalmente no campo emocional. Ali eu diria que o nosso comportamento vai falar mais alto, no campo das nossas emoções, das nossas tendências, das nossas inclinações. Então nós viemos para poder conhecer um pouco dessa estrutura, essa estrutura ontológica, e começar a desenvolver um processo educativo em cima das nossas tendências. Reconhecemos que há tendências do caráter, que elas são positivas, elas são boas, a vida nos devolveu a fazer essa reflexão, mas ao mesmo tempo nós temos tendências que nos atrela ainda à dor. Nós temos determinado conjunto de tendências que nos atrela ainda ao sofrimento, à enfermidade. E a enfermidade, quando a gente vai falar de doenças, nós vamos compreender que mais de 90% do campo das enfermidades que hoje assola o panorama humano, elas são da alma, elas são de origem do espírito.
Portanto, vamos compreender então a vida como esse processo intenso, esse processo pedagógico. E aí nós temos Jesus como guia e modelo, porque Ele é o educador por excelência. Veio trazendo através do Evangelho as orientações, o caminho, a verdade e vida, para que a gente possa ter uma orientação, uma direção que possa nos ajudar nesse processo educativo. Então, o primeiro passo é a gente compreender esse processo eminentemente pedagógico que o Espiritismo vem desenvolver e facilitar com que a gente reflita em torno do processo educativo que todos nós espíritos estamos vivendo. E é interessante que quando nós nos compreendemos desse processo educativo que todos nós vivemos, nós entendemos que ele não acontece somente na carne. Porque o espírito ele está aqui, mas ele pode estar no outro plano da vida. Ele vive um processo de interconexão. Ora nós estamos no campo da matéria e depois nós estamos voltando ao nosso plano de origem, quando a gente vai dormir. Então nós temos uma realidade que ela é interexistencial. Nós estamos temporariamente na vida da matéria, mas nós não deixamos de ser espíritos. Quando a gente vai dormir, o sono físico nos devolve a condição de seres espirituais que somos. Nós vamos estar um pouco mais libertos do corpo físico. Mas tanto aqui na Terra, tanto no plano físico, como no plano invisível, no plano desencarnado, nós vivemos o processo educativo. Porque nós teremos as mesmas oportunidades de refletir sobre quem nós somos. Então, o Espiritismo, essa doutrina dos Espíritos, essa codificação que foi trazida para nós, ele tem um caráter pedagógico. Que é a gente se conhecer, saber quem nós somos, as nossas tendências, e a partir daí de desenvolver diretrizes pedagógicas e educativas, a cada um de acordo com o momento evolutivo em que se ele encontra. Então, o cerne da filosofia espírita, ele é todo voltado para esse processo educativo do espírito. Independente do ponto que ele se encontra, independente das escolhas que ele faz na vida. Aliás, as escolhas são oportunidades que ele tem para se conhecer. Porque o que reflete nas nossas escolhas? O que reflete nos caminhos que a gente trilha aí, agora nessa jornada, estando no plano reencarnado? É aquilo que nós somos, é as nossas tendências que falam mais alto, né? São as nossas limitações que falam mais alto. Então o professor Herculano Pires vai falar sobre esses processos pedagógicos. É interessante que nós vamos observar também que a literatura do Espírito Emmanuel, ela nos leva muito a pensar nesses processos pedagógicos. E de uma forma direta, todos nós estamos dentro de um desses 4 processos que vão ser apresentados aqui hoje. E o mais importante é que nós possamos nos localizar dentro de 4 fases pedagógicas que façam com que a gente entenda que a nossa vida ela está aí transcorrendo em alguns desses momentos. Então vejam bem, antes de qualquer coisa, nós vamos compreender que esse processo de conhecer a nossa consciência, de conhecer a nossa necessidade de transcendência a partir do espírito imortal que nós somos, ele começa pelo chamamento. O que seria esse chamamento? Nós estamos aqui através de alguma forma, algum sentido. Nós somos chamados aqui, fomos convidados a estar hoje, tentando compreender esse algo mais, esse elemento nutritivo que vai nos ajudar nessa caminhada, mas todos nós fomos chamados pelas vozes da consciência. De alguma forma, nós atendemos a esse convite e aqui estamos. E nem sempre esse convite que foi feito para nós, que é o primeiro passo desse processo didático-pedagógico, ele veio pelo amor. Ele veio por uma forma muito feliz. Porque grande parte de nós que estamos hoje, conhecendo o Consolador Prometido, nós viemos aqui por causa da dor. Nós viemos aqui por causa do sofrimento, pelas perdas que a gente tem, as perdas familiares, as perdas de entes queridos, as situações, os conflitos que eles são inerentes da vida da matéria. É uma falência financeira, é uma doença, talvez em certos pontos, uma doença até incurável para a ciência, mas eles são todos chamamentos que vão trazendo a gente a nos compenetrar da necessidade de buscar um conhecimento que seja algo mais, que nos acalente nas nossas dores, que nos acalente nas nossas ansiedades, nas nossas aflições da vida no processo reencarnatório. Então, esse primeiro momento nós chamamos de chamamento. O segundo momento é o entendimento. O que seria essa fase do entendimento? Seria, então, quando nós já atendemos aos chamados que foram
assim, foram vários, né? E de repente a gente atende a um deles. Mas pode ter certeza, se a gente está aqui hoje, várias vezes nós somos chamados. Obliteramos isso ou não demos a devida atenção, mas em determinado momento parece que a dor ela atenua mais. E a gente vai e busca ou o espiritismo ou as demais religiões que têm o seu devido papel na libertação das consciências também. O segundo processo é esse processo do entendimento. É quando, então, nós começamos a entender o que o Espiritismo é, mas ainda é muito pouco, porque somente o entendimento não nos leva a nos impulsionar ao objetivo ou à influência do Espiritismo em nossas vidas. Não basta entender, porque muitos de nós entendemos o que o Espiritismo é através de informações. E nem sempre informações significa conhecimento. Nós podemos ter uma gama de informações, mas elas não condizem com o que o Espiritismo realmente ele é, na sua essência. Muitos de nós conhecemos o Espiritismo porque alguém falou que é dessa forma, ou alguns vão passando um retrato apenas do Espiritismo, e nós vamos para o centro espírita e conhecemos, às vezes, o Espiritismo de uma forma equivocada. Então, a fase do entendimento é muito mais a fase da informação. O professor Herculano Pires, numa obra pequena, mas muito profunda, fala lá no curso prático sobre espiritismo, que a maioria dos espíritas que chegam a um centro espírita, eles conhecem muito mais o espiritismo pelo que ele não é, do que pelo que ele é na essência. Então essa fase do entendimento, ela nos leva à terceira, que seria a fase da compreensão. A compreensão seria nós fazermos esse filtro das informações que nós obtivemos através de terceiros, ou através de literaturas que não condizem com a proposta espírita, para que a gente possa, então, afunilar isto e chegar a depurar essas informações. E chegarmos, então, no plano do conhecimento, no plano da compreensão do Espiritismo. Então, a compreensão, às vezes, ela exige um exercício de um estudo metódico. Porque se a gente quer compreender a nossa vida, o nosso processo existencial, que ele é algo complexo, então por que não estudar o Espiritismo? Por que não fazer um curso de formação continuada para compreender aí os reveses, as circunstâncias pelas quais nós somos visitados dentro das conjecturas da vida da matéria? Então nós temos que estabelecer um processo de ascendência que nos faça sair do entendimento e adentrarmos as fronteiras da compreensão, que são ilimitados. Compreender o Espiritismo é algo infinito, porque quanto mais a gente estuda, mais esferas do conhecimento aprofundadas e a nível de compreensão nós vamos ter. Queira Deus que a gente possa ter outras encarnações no seio do Espiritismo, para compreendermos de fato o que é estar reencarnado na Terra, para compreender de fato o que é ser médium, para que então a gente possa utilizar de uma forma comportamental esse conhecimento na nossa vida, aliar teoria e prática. Fazer aquilo que nós precisamos, que é a praxis, que seria viver e agir com base nas diretrizes consoladoras. Então essa é a terceira fase, que é a compreensão. E o mais bonito, quando a gente entra nessa fase da compreensão do Espiritismo, é aquele momento onde a seiva do Consolador prometido, realmente, ela nos toca. Sabe por quê? Porque a gente começa a compreender o Espiritismo quando a gente nota que compreender o Espiritismo não nos isenta da dor. Compreender o Espiritismo não nos isenta do sofrimento na Terra. Não nos isenta do adoecimento do ser. Sabe por quê? Porque não existe milagre. Então não é o fato de eu compreender o Espiritismo que a minha vida vai se tornar um mar de rosas. Porque se fosse dessa forma, Jesus também teria salvado os seus discípulos, quando então ele fez com que eles compreendessem a boa nova. A gente começa a compreender o Espiritismo quando a gente percebe o sentido da dor na nossa existência. Quando a gente compreende que nós começamos uma história, não foi agora, foi lá atrás. E temos que dar conta dessa autoria desse processo existencial, que ele tem a sua continuidade. Então nós estamos recebendo nesse momento a compreensão de que nós estamos recebendo o que nós estamos fazendo das nossas existências, inclusive das vidas anteriores. Então não é a nossa vida que muda dentro dessa fase didática da compreensão. Somos nós que percebemos as coisas de uma forma diferente. E isso provoca em nós uma serenidade muito grande.
Então essa é a fase da compreensão. E a quarta fase didática desse processo, talvez seja a fase mais difícil de todas, né? É quando a gente começa a perceber a necessidade da vivência desses postulados universais na nossa vida. Porque o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, nós precisamos começar a compreender que ele é a síntese universal de todo o conhecimento positivo que foi construído na Terra. Então nós precisamos entrar nessa fase da compreensão e da vivência. E é interessante que eu li um artigo na semana passada de um autor espírita que ele falava o seguinte, que todo o progresso que o homem consegue conquistar na Terra, seja a nível intelectual e moral, ainda não é o suficiente para nos elevar na condição de anjos. Nós precisamos da contribuição do plano maior para que ele possa encontrar com a condição humana evolutiva que existe na Terra. Então, para a gente poder conquistar uma condição um dia de um espírito puro, nós vamos precisar das contribuições que vêm do alto. A transcendência não se faz somente com todo o progresso capaz de ser conquistado na Terra. E aí nós vemos a necessidade da mediunidade na nossa existência. A mediunidade é essa alça, é essa luz que vem até o solo terrestre para fazer com que nós possamos alcançar o máximo do nosso conhecimento evolutivo. Mas nós vamos ter que ter o auxílio da espiritualidade superior. Porque eles conhecem o caminho a ser percorrido e nós não. Nós conhecemos ainda o conhecimento capaz de ser armazenado e adquirido na Terra. Mas nós vamos precisar do transcendental, que é essa união do plano maior com a nossa condição evolutiva. A vivência vai fazer com que a gente, então, agregue essa aliança, esse ponto de encontro com a espiritualidade maior. Porque, na verdade, quando a gente começa a viver esses momentos que buscam em nós a espiritualização, nós vamos conseguir manter uma sintonia por tempo maior com os espíritos do progresso. Nós vamos começar a eleger melhor as nossas companhias espirituais, que tão delicadamente, através do nosso pensamento e do nosso coração, vão fazer com que a gente possa emergir na nossa condição ainda inferior que nós nos encontramos. Então a gente fica analisando que todo o progresso a nível da Terra ainda é pouco. Para fazer com que a gente seja e chegue à condição de um anjo um dia, nós vamos precisar da contribuição dos amigos espirituais. Ou seja, daqueles que já chegaram lá, né? Então são processos pedagógicos, existenciais, de todos nós, com vistas à evolução que todos nós almejamos, né? Então vejamos, esses são os 4 processos didáticos que nós precisamos alçar. E Jesus, ele deixou muito claro, quando ele, através do Evangelho, ele foi norteando a nossa caminhada a partir de alguns ensinamentos, conjugados com o Espírito da Verdade. Olha o chamamento. Olha como Jesus chama a atenção de cada um de nós para que a gente possa encontrar o alívio da existência, o alívio das nossas aflições. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe a autoridade suprema de um espírito puro. Ele chama para si mesmo a responsabilidade enquanto uma alternativa, enquanto uma diretriz orientadora, para que a gente possa também buscar ter uma caminhada mais serena, né? Esse é o processo didático que está ali em Mateus no capítulo 11, é o processo do chamamento. Quando nós estamos cansados de sofrer, quando a aflição já não consegue mais fazer com que a gente tenha um minuto de paz, né? Aflição essa criada por nós mesmos, que são estados que a gente mesmo produz na nossa estrutura emotiva. Então a gente percebe uma sinalização diferente. Aparece Jesus como caminho, verdade e vida. Então vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansado de quê? Da dor, cansado do sofrimento, cansado das enfermidades, cansados de não compreender o sentido educativo de determinadas perdas que nos visitam. Mas é importante a gente compreender que tudo na nossa vida tem um sentido. E esse sentido, ele é sábio. A nossa grande dificuldade de aceitar esses sentidos é porque nós queremos uma vida completamente soberana, onde não aconteça nada que não ameace a nossa tranquilidade e não nos tire da zona de conforto. Mas os processos educativos, eles são criados para nos corrigir, para fazer com que nós demos conta de um projeto feliz, que é diferente da felicidade que a gente almeja conquistar um dia. O processo do entendimento, que é o segundo processo didático-pedagógico, nós vamos ver também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando vai deixar claro lá o Espírito de Verdade. Olha, as vicissitudes da vida derivam de uma causa.
pois que Deus é justo. Justa há de ser esta causa. Então, quando a gente começa a compreender que Deus é justo, vários pensamentos perpassam pela nossa estrutura. Ainda de considerar, talvez, injustiça sobre o que nos acontece, sobre o que nos padece, mas a compreensão está na gente estabelecer uma relação do que é justiça, do que é o correto, não segundo nós ou as leis humanas, mas segundo as leis de Deus. É muito interessante a gente compreender esse processo que a consciência faz no espírito que se reencarna. Quando a gente reencarna desde os momentos da infância, há um psiquismo ali, uma estrutura que está sendo formada de uma criança que pensa, uma criança que sente, uma criança que começa a registrar a realidade e dar nome às coisas, a compreender o mundo que a cerca. Mas junto com esse psiquismo, que está buscando dar nome às coisas, dar um sentido à existência, há algo muito bacana que chama consciência. A consciência faz essa interlocução com o psiquismo do espírito reencarnante, porque essa interlocução, essa mediação do psiquismo que nós temos com a consciência, é que faz com que a gente entenda a vida e compreenda a necessidade da mudança e do progresso. E o que o Livro dos Espíritos coloca? O que tem na nossa consciência? As leis de Deus. Então, a todo momento, observa bem, quando a gente começa a compreender um pouco mais sobre essa realidade do espírito, nós passamos a eleger melhor os nossos atos, porque a gente sabe que se a gente agir mal, a gente vai ter uma consequência. Olha a luz da consciência irradiando na nossa estrutura psíquica. Olha a luz da consciência entrando nos nossos pensamentos e nos alertando sobre os riscos de uma ação que insiste ou de um espírito que insiste na prática do mal. Porque, na verdade, todos nós temos uma consciência que ilumina. Agora, o não uso dessa consciência pode fazer com que a gente se esqueça. E tudo aquilo que a gente se esqueça, na verdade, a gente dispensa o acompanhamento dela na nossa existência. Tudo que a gente dispensa, a gente costuma não dar o devido valor. Mas todos nós fomos projetados, onde a nossa estrutura de pensamento, estrutura de emoção e de sentimento, ela está sendo iluminada pela consciência. E nesse sentido, quando a gente se torna mais vigilante, nós estamos então agindo no bem, a nossa consciência está nos iluminando. E mais nós estamos aprendendo a exercer o livre-arbítrio. É tão interessante esse mecanismo do livre-arbítrio, porque se a gente analisar bem, nós vamos observar que sempre na nossa vida, nós nunca vamos ter apenas uma alternativa nas nossas ações. Sempre você vai ter pelo menos duas alternativas para escolher o como agir. E para que agir dessa forma? Ali a consciência entra no nosso pensamento. E ela nos adverte, muito embora ela não nos impõe, porque o peso da responsabilidade está entre os nossos erros e os nossos acertos. Errando também se aprende, é um erro, é um processo pedagógico. Acertando, a gente fica livre de ações que a gente vai ter que resgatar depois. Mas o erro também são oportunidades de aprendizado. Esse é o processo do entendimento. Logo após, é o processo venerável da compreensão, onde o ser realmente ele passa a ter uma serenidade maior. Ele pensa mais no seu dia a dia. E novamente Jesus, através do Evangelho, ele vai nos conclamar, olha lá, conhecereis a verdade que envolve a nossa existência. E aí ele fala em todos os planos da vida, em todas as moradas do Pai. Conheça a verdade que envolve a sua existência. E é o conhecimento dessa verdade que está o ponto de fusão para a sua libertação. É ela que vai te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque sem o conhecimento a gente não passa pela experiência. No capítulo 5 do Livro do Espírito Tempo, o Herculano Pires fala da necessidade da gente conhecer. Se a gente não tem um conhecimento da realidade, como é que você vai falar dela? Como é que você vai passear no leito de um rio sem conhecer como que se faz o barco? Como é que você vai fazer esse barco sem conhecer a madeira que sai da árvore? Então o conhecimento ele é a estrutura capaz de fazermos com que a gente dê um sentido maior na nossa existência. E consequentemente, os níveis de compreensão do conhecimento vai nos saindo daquele patamar da criação primitiva, que é a criação de sermos todos simples e ignorantes. Porque ninguém cresceu detendo conhecimento. Ninguém, nem Jesus. A gente fala desse espírito puro, mas ele também passou pelas fileiras da evolução. Porque Deus, como um pai que realmente ama, é justo e bom, ele não dá privilégios.
Ele quer que a gente desenvolva e faça o aprimoramento espiritual, o aprimoramento intelecto-moral, de acordo com as nossas trajetórias. Aí que está o mérito de cada um, não é? É interessante que a gente pensa de uma forma tão equivocada quando a gente ainda entende o Espiritismo. Eu sou prova disso. Eu, quando comecei a estudar a doutrina espírita, eu falava assim, gente, se Deus é a inteligência suprema, por que Ele não criou todo mundo bonito? Todo mundo são, todo mundo rico, milionário, sem doença nenhuma? A gente não quer um pai, a gente quer outra coisa, menos um pai que realmente trabalha os conceitos de justiça, de virtude, de potencialização. Porque todos nós somos potência e Deus já é ato. O que é o ato? É a perfeição consumada. Agora nós somos perfeição. Cada um de nós temos uma essência do que o Pai é em nossa constituição espiritual. Mas nós temos que dar aprimoramento a elas. Nós temos a inteligência suprema em determinado germe latente. Nós temos a bondade de Deus no nosso coração. Ninguém é totalmente ruim. A bondade está em determinado nível. Mas nós temos que dar vazão a isso, para que um dia a gente possa chegar próximo dessa perfeição suprema. Conhecendo a verdade vai ser um caminho. E a vivência? A vivência nos é apresentado, né? Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus, pronto, está ali. Jesus é a personificação da lei, é a personificação da perfeição que a gente consegue compreender enquanto homem que caminhou na terra. Não é? Então veja bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muita responsabilidade para um espírito só. Imagina, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. E olha que ele falou, nenhuma. Que homem tem autoridade para falar isso através do exemplo, através de uma mensagem que nos contagia? Então é muito interessante. Ali nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Está em Jesus, em João. Ele aparece para nós então, um homem que a espiritualidade nos oferece como uma rota, o conhecimento e a prática desse conhecimento, que são processos aí amplos de aprimoramento de uma consciência, né? Uma consciência enquanto objetividade e uma consciência enquanto instrumento permeador que vai nos direcionar a construir e a praticar de uma forma melhor. A vivermos realmente um dia em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Imagina o dia que a gente colocar em todos os atos das 24 horas do dia o amor como uma tônica das nossas ações. Nós vamos alcançar um progresso mais elevado, né? E é nesse sentido, é nessa cosmovisão, nessa mudança de perspectiva do ser espiritual, que caminha em direção à luz, é que a gente vai compreender a necessidade da transformação íntima. E como realmente ela vai nos influenciando a nos tornar criaturas melhores, mas sem imposições. Porque eu penso que de imposições a gente já está cheio. Outras correntes religiosas já impuseram em nós sacrifícios que eles não foram perenes e que não foram tão educativos assim, porque não se educa pelo medo, não se educa pelo temor, não se educa pela imposição, pelo castigo. A melhor forma de viver esse processo educativo realmente é passar por essas fases da compreensão, do entendimento, da experienciação. Às vezes a gente faz determinadas ações, a gente vive determinadas experiências menos felizes e imediatamente a gente já tem o efeito dela lá no dia seguinte. E não é bom. Nós também estamos aprendendo. A criança, quando vai caminhar, às vezes a queda faz com que ela saiba da necessidade de fortalecer o passo. Nós também estamos vivendo esses processos educativos. Eles são extremamente conscienciais, mas não devem ser punitivos. Não devem ser impositivos também. O processo educativo por Jesus, ele foi todo pautado na lei de amor, na lei de compreensão. E Jesus, ele era realmente, ele é ainda, né, o termômetro correto no processo educativo, porque na verdade ele nunca nos desrespeitou, mas sempre nos incentivou na necessidade do nosso crescimento. E a necessidade correta, através de uma história, através de um chamamento de atenção, mas nunca faltou amor, nunca faltou amor. É muito interessante nós pais pensarmos nessa necessidade de ajustar os nossos processos educativos baseado na pedagogia que nós estamos discutindo aqui. Isso nós podemos chamar de transformação íntima, transformação realmente interior, né? Que é esse processo de renovação, onde eu vou viver um processo de interlocução comigo mesmo. É fundamental que a gente se consinta a fazer isso.
Vamos começar a conversar conosco, porque é isso que o Evangelho propõe. Eu fico analisando assim, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala como se nós estivéssemos ali dentro daquelas letras, mas estamos mesmo. Mas é porque ele está promovendo em nós essa interlocução de nós para com Cristo, enquanto o eminente educador que sabe das nossas dificuldades, que sabe das nossas fraquezas, e isso nós chamamos de renovação interior. É a transformação do homem velho em um homem de bem. Esse modelamento ele é individual. Por que ele é individual? Porque a responsabilidade dele é nossa. Não vamos cometer o equívoco novamente de colocar a responsabilidade dos nossos processos educativos do espírito no outro, porque isso não funciona mais. Não adianta a gente tentar liberar as nossas culpas, os nossos remorsos, inclusive de determinadas experiências fracassadas na Terra, quando a gente busca alguém para dividir esse peso de consciência. A gente erra, é fato, é inerente da existência humana, mas o mais sábio está quando a gente assume as nossas dificuldades, as nossas deficiências, porque isso também significa aprimoramento de um espírito imortal, que caminha sobre a ótica de um processo educativo. Ele é individual. O autoaprimoramento, a gente está se aprimorando. Nós estamos aqui buscando, dentro desse processo de expectativa, algo que nos convença realmente de que o Espiritismo é essa fonte de autoaprimoramento, autoeducativo. O processo da emancipação, tanto intelectual e moral, é uma meta que normalmente nós precisamos de alcançar. E é lógico que a gente não vai conquistar isso numa vida apenas, Nós já caminhamos bastante a nível intelectual. Agora, é bom que a gente utilize mais esse conhecimento, esse intelecto, para fazer luz naquilo ainda que nos falta, que é dar um salto a nível de conhecimento moral, a nível de evolução moral. E Jesus tantas vezes coloca, conhecereis a verdade vos libertará. Porque na realidade todos nós espíritos, ainda na condição de errantes, nós temos um grande compromisso, que é construir a nossa própria autonomia espiritual, é a nossa cidadania espiritual. Porque um dia nós vamos ser chamados pelas circunstâncias da vida a habitarmos outros planos mais evoluídos do que nós. E imagina, talvez, com as nossas limitações no campo relacional, como que a gente vai habitar um planeta igual Júpiter, por exemplo, que vive uma qualidade de vida muito mais humana, uma qualidade de vida muito mais feliz. Então nós temos que alcançar a nível relacional, a nível afetivo, tudo aquilo que a lei de amor nos preconiza para que nós possamos alçar esses voos mais altos. E quanto mais evoluído, mais liberdade de ação nós vamos ter, porque as nossas consequências serão leves. O nosso jugo, consequentemente, ele será leve e mais suave. Então, nós estamos discutindo aqui esses processos educativos, esses processos da nossa consciência, que a todo momento está aí nos convidando a buscarmos uma plataforma de vida mais suave, mais tranquila, mas, acima de tudo, mais consciência e mais liberta. E os princípios espíritas, educativos e morais, é interessante que Leon Denis, que não era espírita, ele era espírito, mas não era espírita, quando ele começou a entender os princípios educativos que o codificador trazia, ele ficou assim, abismado de tanta sabedoria, de tanta elevação, e são aqueles que nós estamos tentando compreender hoje. Por exemplo, de onde nós viemos? Nós temos, se somos imortais, tem algum lugar que a gente habitava. De onde que a gente veio? Isso é muito importante. Ter todo esse prognóstico, ter essas referências, nos faz mudar o nosso comportamento, mudar a forma como a gente vive na Terra. Porque nós não somos daqui, nós estamos. Está certo que, por enquanto, a gente acredita que é da Terra, mas nós não somos, porque uma hora nós vamos ser convidados a sair daqui, Então, de onde que nós viemos? Saber que existe uma casa verdadeira, uma outra morada, cria em nós uma esperança muito grande, uma alegria muito grande, que na realidade lá na frente já começa a enfraquecer aquilo que nós chamamos de materialismo, o sentido de estar na Terra. Todos nós trazemos aí uma missão, pode ter certeza, a vinda à Terra já nessa vez e nas demais vezes passadas, ela não foi nada sem sentido. Ninguém foi plantado aleatoriamente numa família, numa cidade, num estado, num país. Não tem isso. Se a doutrina é a doutrina do sentido, então tem o sentido de você estar no ponto que você se encontra.
Ali tem um processo, tem um projeto, tem um pré-planejamento reencarnatório. E eu diria que a maior parte das coisas que vêm até você foram pedidas. As outras são circunstâncias de você estar dentro de uma plataforma social que condiz com o seu processo reencarnatório, que condiz com as suas próprias tendências individuais. Então você não está fora do lugar, não. Né? A família que você está nela, ela é a sua plataforma de elevação. E é diferente da outra família. É tão interessante que no atendimento fraterno, a gente ouve tanta gente falar assim, a família que eu estou não é a família ideal, eu queria estar na família do fulano de tal, porque a família dela é muito boa, mas não condiz com o seu processo reencarnatório, gente. Não queira eu estar na família do outro, porque ali não é a sua planta, ali não é a sua plataforma, ali não estão as suas necessidades reencarnatórias. Permaneça onde você está, é sábio da sua postura enquanto espírita, trabalhar a resignação, trabalhar a transformação aonde nós fomos plantados, na plataforma espiritual que nós estamos, porque ali estão as nossas necessidades. Se a gente tem dúvidas sobre isso, vamos estudar aí, né, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o capítulo 5 lá, bem-aventurados aqueles que sofrem. E aquele capítulo ele é fantástico, né, porque ele amplia as nossas perspectivas. Quando a gente começa a nos compenetrar dessa serenidade que a gente conquista com o conhecimento espírita e que são capazes de fazer com que nós não tenhamos um dia que entrar nas fileiras do suicídio e nem da loucura, mas trabalhe em nós a serenidade, a resignação que nós precisamos para a gente caminhar na Terra. Estejamos na situação que nós estamos. O porquê do sofrimento? Por que será que ainda tem essa necessidade de passar pelo sofrimento? Por que a gente é visitado pelo sofrimento? Né? Não que a gente tenha que entender que o sofrimento vai mudar algo. Não. A minha atitude perante o sofrimento é que vai fazer com que eu mude alguma coisa. Porque o sofrimento é um instrumento que ele nos desperta, mas ele não muda. Não é o sofrimento que me transforma. É eu diante dele, a partir das minhas reflexões, é que preciso de compreender ele, porque ele veio para me despertar. Né? A doença, por exemplo, você está com alguma enfermidade. O melhor caminho para obter essa resposta, eu não canso de falar nisso, porque é uma pergunta que eu faço para as minhas enfermidades mesmo. Né? O que essa enfermidade quer te ensinar? Pergunta para ela o que você precisa de aprender a partir dela, mas não pergunte por quê. Porque quando a gente pergunta por que eu enfermo, isso desenvolve uma possibilidade de a gente falar da nossa revolta diante desse estado temporário. As causas atuais das aflições, as causas anteriores da aflição. A gente começa a compreender o processo da vida de uma forma muito mais serena. E nesse sentido, uma das alternativas seria desenvolver o auto-amor dentro de nós como uma lei divina. Né? O amor é lei. Nós estamos aqui para conquistar esse aprendizado, aprender a amar. Mas aprender a amar de uma forma que um dia nós vamos ter que ter um amor incondicional, um amor despretensioso, que não exige nada em troca daquele que a gente tem como instrumento de aprendizado. Jesus, na lei de amor, justiça e caridade, no livro dos Espíritos, deixou ali um manual para a gente aprender a trabalhar as nossas limitações a nível emocional. Porque nós temos dificuldades em matéria do amor. Muitas. Elementos reestruturadores do psiquismo desse espírito reencarnante. Então, quando nós temos a convicção de buscar resposta dentro dessas premissas educativas que o Consolador traz para nós com tamanha propriedade, isso muda o nosso sentido, o nosso caminhar na Terra. Sobretudo, nós caminhamos na Terra bem mais conscientes e bem mais projetados para mudar uma realidade que ela não pode parar porque ela é dialética, ela é acíclica. A cada momento a gente vai ter compreensões de níveis mais elevados da vivência do amor. Nesse sentido, a gente começa a compreender a importância da doutrina espírita. Olha só que interessante, né? Olha, como o movimento renovador tem um papel considerável no seio da humanidade, independente de religião. É muito bacana esse movimento que hoje outros adeptos de outras correntes religiosas estão buscando se informar dentro dessa cosmovisão que o Espiritismo oferece, né? Pelas verdades fundamentais que traz, preenche o vazio que é a incredulidade nas ideias e nas crenças. Nós começamos a perder aquelas escamas da superstição, aquelas escamas do determinismo, dos achismos, porque começa a trabalhar em nós uma racionalidade capaz de fazer com que a gente se oriente na vida, face a face, em todos os momentos da história da humanidade. Está lá
na primeira página do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, quando a gente faz luz a essa existência, a tendência dela é fazer com que ela clareie muito mais os passos da nossa caminhada. E nós vamos libertando dessas crenças que, em determinado momento, elas não nos sustentam. As crendices, as superstições, os rituais, chega um momento da nossa existência que eles não vão dar suporte para a gente poder realmente atravessar esse momento em que, às vezes, o mar está alto no curso da vida. Pela certeza de um futuro, conforme a justiça de Deus, tempera as agruras da vida e evita os efeitos do desespero. Há uma palavra que eu vejo assim muito nas lições do Espírito Emmanuel e que sempre eu fico feliz porque mais reforça esse hábito em mim. É uma palavra que a gente não pode perder, serenidade. Eu gosto muito da serenidade. Estou tentando aprender ela nos últimos 25 anos. Ser sereno para você decifrar o valor e o sentido de cada acontecimento na sua vida, mas não desespera não, porque o desespero não nos leva ao caminho da compreensão. Seja sereno, às vezes o tempo vai trazer determinadas respostas para você que você não conquista com a intelectualidade. A vida não vai dar uma resposta pronta, então trabalhe a serenidade, se compenetre, trabalhe a sua mudança. Um dia você vai ter resposta de determinados fatos que te atingem hoje de uma forma, entre aspas, desconsoladora, né? Então o Espiritismo está fazendo luz nas agruras da nossa vida. Dissipa a incredulidade e a superstição, pois dá a cada um conhecer as leis da natureza. As leis sábias que o Pai colocou aqui para manter essa harmonia cósmica, né? Chave para os fenômenos compreendidos e problemas até então julgados insolúveis. Né? O tempo também, eu falei do tempo aqui agora, eu acho fantástico. Tem coisas que hoje a gente não compreende. Amanhã você acorda melhor. Daqui um momento você entendeu por que você teve que passar por aquela situação. E às vezes, se a gente não reflete, eu diria que a ansiedade e a aflição não é a velocidade do espírito. Ela não nos ajuda nas nossas decisões. Às vezes é importante a gente deixar que essa ansiedade, ela vai dissipando. Essas aflições, eu penso que a ansiedade e a aflição não conjuga com uma escolha bem feita. Não vamos decidir uma vida tão compenetradora, tão preciosa na nossa reencarnação, através das nossas atitudes intempestivas. Vamos pensar mais, vamos refletir na ótica do espírito. Vamos tentar compenetrar a nossa vida dentro dessa cosmovisão, essa visão cósmica que a espiritualidade quer, que a gente projete nos mínimos atos dos nossos dia a dia, nas mínimas ações, principalmente dentro de casa, lá em família. Vamos começar a pensar mais, vamos começar a sentir mais o instante da convivência, principalmente com aqueles que a gente tem mais dificuldade, buscar o verdadeiro entendimento, por que Deus coloca a gente numa família, onde às vezes o dia não é tão claro, onde as noites são densas, o mar alto, o mar é o mar das tempestades, né? Mas tem um sentido ali, e esse sentido é inteligente, porque faz sentido para você. Então a serenidade nos ajuda a aprender todos esses grandes aprendizados aí. Então a doutrina espírita coloca-se como uma campeã absoluta da liberdade de consciência, longe de um exclusivismo por outro. Né? Então ela vai fazer com que a gente tenha a ética também, no sentido de respeitar as outras correntes religiosas, porque cada ideologia está a seu tempo. Ela congrega adeptos ali dentro do momento evolutivo que cada um, mas elas estão buscando alçar voos também, de acordo com a sua forma de promover o ser. Eu acho muito interessante quando Allan Kardec fala isso na Revista Espírita, como que o codificador ele vai lá, busca cada um de nós dentro das escolhas de vida que a gente faz, mas ele nos promove. Esse processo educativo ele é extremamente promocional, ele é otimista. Olha, ele nos liberta do fanatismo, sobre todas as formas, em vez de desencorajar o fraco, o que ele faz? Ele encoraja-o. Olha os momentos das nossas dificuldades, está vendo? Aí vem o Evangelho, e o que ele faz? Ele nos motiva. Ele nos dá a esperança, a perseverança que a gente precisa. E nós precisamos mesmo, né? Principalmente nesse momento de transição que o mundo atravessa. Se a gente não visitar no dia a dia a nossa coragem, a nossa perseverança, o nosso otimismo, de realmente trazer o Cristo para as nossas vivências, né? Nós vamos ter dificuldade para atravessar esse largo túnel que está aí para lá frente, né? Destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, e da obediência passiva, que embrutece.
realmente é tirar a gente de uma zona de conforto, né? Para que a gente possa ser mais independente espiritualmente, para que a gente possa ser mais autônomo. Emancipa a inteligência e quando nos promove, ele nos levanta a moral, né? Eu achei esse pequeno fragmento lá na Viagem Espírita em 1862. Por que os espíritas fazem a caridade? Por que os espíritas estão no atendimento fraterno? Por que os espíritas eles estão na assistência social? Aí Allan Kardec fala que uma das maiores finalidades do espiritismo está ali, olha como que ele coloca isso no livro Viagem Espírita em 1862, na página 20. Eu tirei na íntegra para a gente compreender o nosso papel enquanto espíritas, que já começamos a ter um pouquinho de conhecimento. Olha o que ele coloca. Coloca em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no abismo do crime. Isto não vale mais do que os lambris dourados? Ou seja, essas pequenas ações não valem mais do que qualquer patrimônio material na Terra? Essa é a influência do espiritismo no progresso humano. É isso que faz com que os espíritas eles possam agir diferente numa sociedade. É isso que faz com que nós, orientados pela luz do conhecimento espírita, nós possamos agir diferente na família que a gente se encontra. É realmente ajudar com que as outras pessoas possam, através do nosso exemplo, através da luz que nós recebemos, nos libertar das condições viciosas que nos encontramos, né? E nós vamos aprimorando isso, colocando a causa a serviço, colocando a compreensão, o entendimento perante o momento evolutivo que outros se encontram. Às vezes é até difícil, né? A gente conviver com uma pessoa que erra o tempo todo, mas essa situação, ela solicita o quê? O seu entendimento, a sua compreensão, para que você possa ser um instrumento educativo na vida do outro, porque o outro também precisa de uma referência segura, mesmo aquele que erra a vida inteira, ele precisa de ter um exemplo de alguém que seja um pouco mais equilibrado, para poder aspirar a essa condição um dia. Uma outra parte também que está lá no livro de Emmanuel, no roteiro, olha a importância do Espiritismo. Combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento das virtudes, o Espiritismo oferece condições para influenciar no progresso da humanidade. Aí acontece aquilo que nós aspiramos um dia, é a evolução social, a evolução moral, pois a doutrina é o processo libertador das consciências. Aqui vai falar também, na Revista Espírita de 1866, falando dessa renovação interior, que ela começa, né, pelas consciências, ela faz um trabalho do individual para o coletivo. A gente não precisa de esperar que uma sociedade vai mudar da noite para o dia, não. Na realidade, a diferença de um é que fará um dia a mudança de muitos, né? Está lá na Revista Espírita de 1866. Allan Kardec traz sobre a compreensão da engrenagem dessa transformação. Então, vejamos bem, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, para que a gente possa, então, né, alcançar aí certos pontos que nos serão gratos no futuro. Apressa o desenvolvimento e adiantamento dos indivíduos e das massas, para que a gente possa chegar um dia a essa condição, porque nós saímos do processo individual e entramos num processo de individuação. O que seria essa individuação? É quando a gente começa, então, a ter essa visão emocional que nós podemos ajudar a contribuir no progresso de uma sociedade. Um Divaldo Pereira Franco, um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, todos são espíritos que saíram da condição de seres individuais para a condição de individuação. Jesus novamente sinaliza isso para nós, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então esse processo, ele acontece dentro de nós. E é isso que a gente vai entender que é o reino dos céus na terra. Quando a gente fala do reino dos céus, né, a construção que Jesus conclamou à humanidade, a gente pensa que é a mudança de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Mas a construção do reino dos céus é algo interno. É algo que começa a partir do meu processo de automelhoramento, envolvendo algumas dimensões extremamente interessantes, porque começa por um pensamento. Essa mudança comportamental, essa mudança sistêmica que nós vamos experienciando a cada momento, ela começa no campo do pensar, porque a gente começa a pensar diferente. O segundo ponto é no campo do sentir também,
Porque paralelo a essa visão racional das coisas, a emoção também tem que estar junto. A sensibilidade para conosco, para com o próximo e para com Deus também, ela tem que ganhar um patamar em que se consolide no plano da ação. E nós só vamos conquistar isso trazendo para o nosso dia a dia o nosso processo de auto-evangelização. E é tão interessante que a gente vai ver em Pestalozzi, né, aquele que foi o grande idealizador da visão educacional que o professor Hippolyte também conseguiu conquistar, porque na verdade a educação, segundo Pestalozzi, ela passa pelos mesmos processos educativos, comportamentais que a doutrina espírita nos ensina. Olha lá, a gente se educa quando a gente trabalha junto pensamento, quando a gente trabalha a mente, porque a gente enriquece o intelecto. A gente se educa de uma forma integral quando a gente trabalha também o coração, o sentir, porque aí você está trabalhando essa outra asa que é o campo do sentimento. E quando nós consolidamos um progresso ou uma evolução que venha nos alçar voos no pensamento e na emoção, as nossas ações, obviamente, elas vão se transformar para o trabalho, que também é uma lei divina, é uma lei universal. Esse é o verdadeiro processo educativo das almas, né? Enriquecido através das experiências de um Eurípides Barçanufo, enriquecido através das experiências de vários espíritos, de Meimei, que vem fazer com que a gente realmente compreenda a ação evangelizadora a ser desenvolvido no campo interno do nosso coração. E isso envolve a vida inteira, né? É a educação realmente de uma forma integral. Aqui nós estamos falando do reino de Deus, que já falamos, né? E o Espiritismo é isso. Espiritismo, progresso individual e coletivo, é resignação que a gente começa a trazer diante da nossa vida. É um olhar mais sereno para compreender os sentidos das coisas. É serenidade, é autenticidade. A partir do momento que a gente conhece o ponto evolutivo que a gente se encontra, a partir do momento que a gente conhece as transformações que nós precisamos começar a fazer interiormente, as nossas tendências, as nossas atitudes impulsivas que a gente precisa de aprender a controlar, a vivência da ética pautada em Jesus realmente, né? Porque nós estamos resgatando aí a ética vivida no verdadeiro cristianismo. A compreensão da vida familiar como processo de aperfeiçoamento. A família é essa célula, não há dúvida nenhuma que é ela que vai fazer com que a gente consiga nos aproximar dessa condição de angelitude. A renovação sempre, e as mudanças de atitude, e a sensibilidade para viver com desprendimento os momentos da nossa bendita reencarnação. Desprender desses apegos materiais que às vezes nos aprisionam no vale das paixões e nos impedem de conquistar a boa vontade que nos conduz para a evolução. Na questão 799, Allan Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, destruindo o orgulho, né? O materialismo que é uma das grandes chagas da humanidade. Porque essa grande chaga, o orgulho, o egoísmo, ela traz consigo interesses mundanos e não nos apresenta perspectivas de vida futura ou vida após a morte. Então é nesse sentido que Allan Kardec vai trazer para nós. Fechando então, o Espiritismo se tornará uma crença universal, porque representa a chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares, nascidas dos caprichos humanos, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e de alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. E nós vamos terminar com uma frase muito bonita, que está lá na introdução do livro Ave Cristo, que reflete o amor que os antigos cristãos da época do cristianismo redivivo tinham para o Cristo. E é isso que nós devemos resgatar. O amor pelo Cristo enquanto caminho, verdade e vida. Ave Cristo, os que aspiram à glória em teu nome te glorificam e te saudam. Uma boa noite para todos, muito obrigado.